você que é investidor e investidora sabe o impacto que a volatilidade do mercado tem nos seus investimentos. Por isso, hoje a gente vai te dar dicas para se proteger desse sobe e desce. São as 7 estratégias indispensáveis para você blindar o seu portfólio. É logo no Cafeína que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, o Cafeína falará de riscos hoje, Doni. Exatamente. Assumir riscos faz parte do mundo dos investimentos, mas sustos constantes podem ser um sinal de que o portfólio precisa de ajustes. Para te ajudar a atravessar esse período de incertezas no mercado, nós trouxemos algumas dicas valiosas para reduzir a volatilidade da sua carteira. E para começar, o que não é nenhuma novidade para nossos seguidores mais experientes, a diversificação se mostra mais importante em períodos de volatilidade. É aquela história de equilíbrio, né? Dificilmente todas as empresas vão mal simultaneamente. Claro que em recessões globais, como a gente viu, não tem muito, você podia estar diversificado, mas a pandemia pegou todo mundo de uma forma mais forte ou de outra. Mas a ideia de diversificação é de equilíbrio, de compensação. E para atravessar esses períodos de altas e baixas, a gente trouxe 7 ativos que podem te ajudar a driblar esse sobe e desce constante dos mercados. Os ETFs, os fundos de índice, são um exemplo. Como eles são sempre atrelados a algum índice, os investidores ficam expostos a um conjunto de ativos, o que tanto pode englobar desde o mercado de renda fixa quanto de renda variável, que, aliás, costumam ser os mais negociados. Bom, como porta de entrada aí, destaco o BOVA11, ele é um ETF que segue o Ibovespa, que hoje já tem mais de 90 ações. Ou seja, ao investir no BOVA11, você automaticamente tem aí aproximadamente 90 papéis, claro, que em proporções diferentes, mas é uma boa. Pensa numa diversificação. Exatamente. Tá aí, fácil. Mas, como o Sammy Boy muito bem disse, esse é um exemplo apenas, se a gente levar em consideração que o Ibovespa, em janeiro, chegou a atingir 125 mil pontos, em março 110 mil, em junho bateu 130 mil, no mês de agosto passou para os 116 mil de novo, é claro que o BOVA11 sentiu todo esse baque também. Então, a gente não precisa ficar preso no mercado brasileiro se não quiser. Tem ETFs segmentados por setores, como tecnologia, criptomoedas, negócios inovadores, como edição genética, ou ainda exposição a ativos internacionais. A gente vai falar disso logo mais. Já uma outra opção para quem já tem um portfólio de ações montado é incluir ações consideradas defensivas por terem maior previsibilidade de geração de caixa. Um exemplo seriam as empresas do setor de utilidade pública. Então, estamos falando aí, como exemplo, de distribuidoras de energia. Isso porque elas têm menos risco do que as empresas de geração de energia, que geralmente são muito afetadas pelo clima. Com falta de chuvas e, consequentemente, uma potencial crise hídrica, suas ações acabam por registrar perdas nesse período crítico. Muitos gestores de fundos têm cada vez mais dolarizado suas posições e se exposto menos ao Brasil por conta da oscilação no mercado doméstico e um horizonte incerto quanto ao período eleitoral e à reforma fiscal. Sendo assim, essa seria a nossa terceira dica. Dolarize parte da sua carteira. Isso porque a moeda americana é um dos principais instrumentos para se proteger contra os riscos locais. O dólar costuma ter um desempenho inversamente proporcional ao mercado de ações, ajudando a contrabalancear as perdas e diminuir a volatilidade do portfólio. E uma das maneiras mais simples de aumentar a sua posição em dólar é usando fundos cambiais que costumam acompanhar a variação da moeda americana. As opções no mercado são gigantes, são grandes, então tem que ficar atento principalmente aos custos de administração e se tem liquidez diária ou não, aplicação inicial, etc. Uma outra forma de diversificar o portfólio é aumentar a sua exposição, ainda que indiretamente, ao dólar, e fazer isso por meio dos ativos atrelados ao mercado internacional. Livres dos riscos domésticos, eles estão disponíveis em diversos formatos para você, investidor. Os ETFs, como a gente explicou, também entram nessa dica, mas dessa vez a gente está falando dos ETFs lastreados no mercado internacional. Exatamente, estamos falando do IVVB11, que na verdade é um índice bem amplo, com as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa dos Estados Unidos. E esse ETF tem muitos cotistas, está entre os maiores em popularidade. E o número não é à toa, porque entre janeiro e o final de agosto, para pegar mês completo, o ETF rentabilizou 21%
para os cotistas. Ou seja, você puseu R$ 5.000 no começo do ano, agora você teria aí R$ 6.050, ou seja, um ganho, né, ainda precisa descontar imposto, de R$ 1.050 bruto. Agora, uma outra alternativa de diversificação usando ativos internacionais são os BDRs. Eles são recibos de ações ligados a empresas listadas na Bolsa Americana. Então, do Brasil, a gente pode aplicar em Apple, Microsoft, Tesla, Berkshire, Coca-Cola, entre outras empresas gigantes. A questão dos BDRs é ter uma maior atenção na hora de escolher em quais empresas apostar, principalmente para quem investe em longo prazo. Isso porque, com a variação do dólar, há uma consequente variação nos preços dos ativos, mas que é mais sentida no curto prazo. Os que olham para um cenário ou para um horizonte mais longe acabam mais beneficiados desde que as empresas tenham bons fundamentos. O verdadeiro ganho, então, se dá quando você tem essa habilidade de seleção. Todos os meses, os analistas do Nuinvest atualizam a carteira de BDRs. Então, uma dica é dar uma olhada lá no site do Invest News e clicar na aba Carteiras Recomendadas, Boletim de BDRs. Lá você pode encontrar os melhores BDRs separados por categoria. Por exemplo, tecnologia, varejo, financeiro, alimentos e bebidas, saúde, entre outros setores. Embora os BDRs contribuam com a diversificação regional, vale ressaltar que nenhuma ação está blindada contra um movimento de risco global. Para isso, muitos investidores procuram outros tipos de ativo, como metais, o ouro, entre eles, ou criptomoeda, ainda que não gere renda. Mas vamos falar do ouro um pouquinho, que ele sempre entra no radar de grandes crises, né, de momentos de tensão. A gente viu isso em março de 2020. Naquele momento, o ouro fechava em alta, enquanto as bolsas, mundo afora, caíam 20%. Claro que um evento desse tipo acontece de tempos em tempos, né? Claro que pode ser uma pandemia ou uma grande crise, mas não é tão frequente. Com mais estímulos econômicos por parte do governo americano, o preço do ouro acaba sendo afetado positivamente. No início do ano passado, quando a impressão de dólares já estava em patamares considerados bem elevados, o mega investidor Rei Dalio, ele chegou a comparar cédulas com lixo. Ele recomendou ter uma parcela de ouro no portfólio para assim mitigar, para reduzir os riscos. E a maneira mais fácil de colocar o ouro na sua carteira é por meio de fundos de ouro, embora também seja possível comprar ouro no mercado de contratos futuros da Bolsa. E quem quiser conhecer mais sobre os ativos ligados ao ouro, assistam esse Cafeína, que o Zanuto, Doni, colocará o link. Ouro tem para todos os gostos. Você tem fundo cambial, você tem contrato futuro, você tem BDR, tem, por exemplo, a Aura Minerals, que é uma empresa que você pode investir, de certa forma, está atrelada ao ouro. Opções não faltam. Exatamente. E claro que não poderia faltar também os ativos de renda fixa. A gente pode citar aí títulos públicos. As recentes incertezas do mercado têm aumentado a volatilidade, inclusive do mercado de renda fixa, onde os títulos pré-fixados são atingidos pela chamada marcação a mercado. E uma forma de reduzir a volatilidade da renda fixa é por meio de títulos pós-fixados e títulos atrelados à inflação. As melhores oportunidades estão nos títulos IPCA+, e nos pós-fixados. Porém, se for optar por títulos pré-fixados, a recomendação é que seja de menor prazo, entre 2 e 4 anos, já que para entrar nesses papéis é preciso ter uma visão mais clara no que vai acontecer lá na frente. E vale lembrar que temos também um risco mais elevado nesse tipo de ativo. Vamos agora para o Giro de Notícias. Roma, Bangkok e Nova York foram eleitas as cidades mais sujas do mundo. É o que aponta a pesquisa anual da revista Time Out, onde mais de 27 mil pessoas no mundo foram entrevistadas. Roma encabeça o ranking na avaliação negativa sobre a limpeza da cidade. E a taxa Selic deve chegar a 9,75% em 2022. Pelo menos é o que projetou o banco suíço Credit Suisse, também elevando suas estimativas para a inflação, tanto neste ano como no próximo. Eike Batista terá sua vida adaptada para as telas. O empresário, que recorre em liberdade de condenação por crimes contra o mercado, terá um filme baseado em sua biografia escrita pela jornalista Malu Gaspar. Eike chegou a ser considerado o 7º homem mais rico do mundo.
Notícias Giradas, um programa mais bate-bola, toca daqui, abre na ponta. É isso. Tchau.